Vocês já ouviram falar do livro ou do filme The Lost Girls? Já leram ou assistiram? O filme, que estreou em 2020, fala sobre um caso real que só começou a ser investigado em 2010, quando uma garota chamada Shannon Gilbert desaparece após ir a um condomínio em Long Island, a cerca de 160 quilômetros do lugar de onde ela morava, para atender um cliente. Shannon trabalhava como acompanhante e ela era encontrada em um site muito acessado por homens. Shannon nasceu em 1986 com problemas intelectuais. Nós sabemos que a medicina mental, além de ser retrógrada, era muito cara. Sua mãe, Mary Gilbert, mais uma mulher romântica e apaixonada que foi abandonada assim que o cara descobriu que ela estava grávida, fez tudo o que ela podia para cuidar da filha. Trabalhava vários turnos, levava ela para o médico, mesmo sendo caro, só que a Shannon não tomava a medicação. Não foi falado ao certo se ela tinha uma babá ou alguém para ajudar com isso, ou se a mãe levava para o trabalho. A questão é que a Shannon tinha muitas crises que atrapalhavam no trabalho da Mary, sua mãe. E a Mary, infelizmente, se viu obrigada a doar sua filha para adoção. Por causa desse problema intelectual que a Shannon possuía, ela passou por vários lares adotivos. E mesmo assim, elas nunca perderam contato. E a Shannon entendeu a mãe. Tanto que quando ela começou a trabalhar como acompanhante, o que rendia um bom dinheiro para ela ajudava a mãe e as irmãs financeiramente. Olá pessoal, eu sou Fabiana, esse é o canal Lado B, sejam muito bem-vindos. Aqui nós conversaremos sobre casos criminais, misteriosos, bizarros e também o sobrenatural. Já no início, para eu não esquecer, eu vou pedir para que vocês me deem uma força no canal. Eu conto com a inscrição de vocês, com o like de vocês, por que não compartilhar com os amigos. E agora, chega de enrolação e bora para a história. Garotas já vinham desaparecendo em Long Island, mas só quando desapareceu a Shannon que a Mary, a sua mãe, que não era de ficar quieta, notificou a polícia do seu desaparecimento. Elas não moravam na mesma cidade, porém, a Shannon nunca tinha ficado sem dar notícias. Desde o dia 1º de maio de 2010, ela não conseguia contato com a filha. A polícia não deu muita atenção, né? A gente já sabe que existem algumas classes que, infelizmente, ainda são marginalizadas pela sociedade. Então, o que a Mary faz? Ela junta todas as suas forças, o seu amor e, claro, um pouquinho de remorso também, porque que mãe quer se desfazer de um filho? Mas ela se viu obrigada diante da situação, porque ela não tinha o apoio de ninguém. E com toda certeza, isso foi muito doloroso para as duas. E aí ela tomou a decisão de que não iria desistir enquanto não encontrasse a filha dela, como muitas mães fazem. Ela procurou pelo namorado de Shannon. Através dele, ela descobriu onde ficavam os motoristas que levavam as garotas desse determinado site para seus encontros. E conversando com o motorista que tinha levado a Shannon, ela descobriu que eles foram para o condado de Suffolk. Lá, ela procura pela polícia, que também não dá muita atenção para ela. Então, ela vai até a casa do cliente que a Shannon foi naquela noite para ver se descobria alguma pista, já que o motorista contou para ela que o homem foi até o carro, chamou ele para entrar na casa para ajudá-lo, porque a Shannon estava tendo um surto.
Ela se escondeu atrás do sofá e ficava falando: eles vão me pegar, eles vão me pegar. Quando os dois tentam pegar ela para acalmar, a Shannon sai correndo. O motorista pega o carro e vai atrás. Só que ela entra numa espécie de pântano, um brejo, que o motorista com o carro ele não ia conseguir. E quando ele notou, já tinha perdido a Shannon. Ele tentou ligar para ela algumas vezes, mas ela não atendia. Então, o que a Mary decide fazer? Ela imprime centenas de cartazes, ela entrega aqueles cartazes por todo o condado. É uma área de praia, tanto que esses desaparecimentos começaram na praia de Waukee e foram acabar na praia de Gilgo. Então, ela percorreu um bom caminho, conversou com bastante pessoas, conseguiu bastante informação e com tudo isso, ela voltou até a polícia, passou todas as informações que ela tinha conseguido e avisou para os policiais: agora vocês têm um material para trabalhar. Se vocês não fizerem nada, eu vou para a imprensa. A Mary tinha conseguido os registros telefônicos da Shannon e descobriu que a Shannon ligou para a polícia, para a emergência, por volta das 4h30 da manhã, e os vizinhos falaram que a polícia só chegou 1 hora depois. Diante do medo de ter a imprensa por lá, e vocês já vão entender o porquê, começa-se uma investigação. Depois de 6 meses de iniciarem as buscas, um patrulheiro que estava fazendo a sua ronda junto com o seu cão, chamado Blue, que dá sinal para o seu parceiro e corre, e o parceiro corre atrás dele. Ele descobre, assim, a primeira vítima. E ele continua indo atrás do Blue. 250 metros à frente, mais uma vítima. 250 mais uma, 250 mais uma. Eles encontram 4 pessoas. Conforme os policiais foram chegando, obviamente o patrulheiro avisou que tinha encontrado, eles conseguem encontrar mais 6 vítimas nesse dia. E no final de toda essa investigação, vão ser encontradas 18 pessoas que estavam desaparecidas, inclusive uma das garotas com o filho. Eles não colocaram idade, sexo, nem nada, apenas falaram isso, que era uma criança. Infelizmente, dessas 18 pessoas, 9 não foi possível identificar, porque não estavam inteiras. Até aí, nada de Shannon. Então a Mary, ela vai se engajando cada vez mais a ponto de se tornar uma enorme ativista em busca de desaparecidos. Tanto que essa ONG cresce de tal maneira que mesmo depois que ela encontra a filha, ela continua trabalhando com isso, angariando fundos e indo atrás. Enquanto o legista está trabalhando nas ossadas encontradas, ele descobre que uma delas é datada de 1996. Então, quer dizer que esse SK, já podemos chamar assim, né? Vinha agindo há quase 15 anos na região. No decorrer da investigação, surgiram vários suspeitos, inclusive o capitão da polícia, que teve o carro roubado. Quando ele encontrou o carro, ele espancou o cara que roubou o carro e foi encontrado no seu carro alguns brinquedinhos assim não muito convencionais. E recaía também sobre ele algumas queixas de acompanhantes de ele não tratá-las da forma correta, da forma que se trata uma mulher. Em 13 de dezembro de 2011, Shannon é encontrada num pântano, porém, eles alegam que a morte dela não está ligada à das outras meninas. Dizem que ela sofreu um afogamento acidental.
A família solicitou uma autópsia particular, onde ficou comprovado que ela também havia sido estrangulada, assim como todas as outras vítimas, encontrando-se aí um padrão. Com todo o barulho que a Mary fez, o FBI ficou sabendo, claro, né, do que estava acontecendo ali no condado de Suffolk. Porém, o chefe de polícia não aceitou a ajuda do FBI. E em 2014, fica esclarecido o motivo dele ter feito essa recusa. E também dele ter se assustado quando a Mary disse que ia chamar a mídia. O chefe de polícia, James Burke, e o promotor público, Thomas Spota, foram presos por corrupção. Por isso, eles fizeram de tudo para afastar o FBI, porque obviamente o FBI iria descobrir toda essa maracutaia dos dois. Aí sim, em 2015, com um novo chefe de polícia, eles juntam forças e começam a pegar firme mesmo, investigando esses já não mais desaparecimentos. Fizeram uma busca gigantesca por toda a Via Ocean. Para vocês entenderem um pouquinho assim, essa Via Ocean, ela passa também por Amityville. Eu vou deixar linkado no final, né, na tela, para vocês poderem assistir esse vídeo também. Mais ou menos tudo perto, né? Tudo pertence ao estado de Nova York. Eles buscaram em toda a orla que ficava entre as praias de Gilgo e de Oakey. E só em 2022 que eles conseguem identificar o possível principal suspeito, baseada na operação conjunta de policiais, de agentes honestos, com a ajuda, claro, de evidências que foram guardadas de 2010. Essa investigação, ela se baseou praticamente no que a Mary fez no início, através dos registros de ligações das garotas. Eles notaram que todas as garotas desaparecidas mantinham contato com essa pessoa. Garotas desaparecidas e identificadas, como eu disse, nem todas foram. Esse suspeito, em 2010, quando foram encontrados as primeiras vítimas, foi notado que em 4 delas havia fios de cabelo curto. E isso foi tudo guardadinho. Como tornou-se um caso muito grande, muito midiático, conhecido mundialmente, eles não podiam chegar e pedir para o sujeito, né, se ele poderia fornecer uma amostra de DNA, porque isso obviamente daria margem para ele fugir. Então, eles tiveram que aguardar um mandado. De posse desse mandato, eles conseguem coletar no escritório onde trabalhava restos de um lanche, na verdade, eu acho que foi pizza, para fazer a comparação genética com aqueles fios de cabelo. Vocês sabem que essas coisas de DNA podem ser um pouquinho demoradas, principalmente nesse caso em que as amostras estavam lá, não só guardadas desde 2010, mas o estado em que elas ficaram até serem encontradas. Então, é um processo razoavelmente longo, que pode levar até meses. Mas em 2023, Rex Durman, um arquiteto extremamente bem-sucedido, que morava a 20 minutos das praias onde as meninas desapareceram e em cujo condado ele também possuía uma casa, puderam efetuar a prisão preventiva dele para assim conseguir mais material para comprovar que ele era o culpado. No seu apartamento foram encontrados
4 HDs, somatizando um total de 2 terabytes. Isso é muita, mas é muita memória. E nesses HDs foram encontrados coisas bastante desagradáveis e não só relacionadas a mulheres adultas, não. E também foi descoberto, porque ele salvava, que ele acompanhava quase que todos os dias as novidades a respeito desse caso. Uma outra coisa que eles conseguiram descobrir, que na ocasião do desaparecimento de cada uma das meninas, que é claro, né, quando elas desapareciam, a família fazia a notificação. A polícia não investigava, mas a notificação era feita. Puderam comprovar que a esposa e os filhos estavam viajando e normalmente para outro estado. Então ele aproveitava que estava sozinho para ir fazer essas barbáries. Nos depoimentos, uma colega de trabalho contou que quando ela tirou férias, ela, né, deixou assim meio no ar que ela ia fazer um cruzeiro. E ele fez questão de chegar até ela e perguntar para onde ela ia. E as palavras dela foram as seguintes: eu o achava muito esquisito, então eu não contei. Acontece que depois de 2 dias que ela já estava no mar, aparece um envelope embaixo da porta da sua cabine com um bilhete que dizia o seguinte: eu posso te encontrar em qualquer lugar. Os colegas de trabalho falavam que ele era uma pessoa que contava sobre caça, que ele realmente era caçador, mas eles não faziam ideia do que ele caçava. E falaram também que ele era narcisista. Ele ainda trabalhava em uma empresa e ele estava em andamento o seu próprio escritório. E quando eu falo escritório, não é um escritóriozinho assim, não, uma casinha de um arquiteto. Era o escritório. Ele era extremamente bem-sucedido na profissão. Tanto que o que mais ajuda a polícia a descobrir esses SKs, porque eles realmente são bastante minuciosos. Eu não vou falar inteligente, não, porque inteligente usaria essa sabedoria, esse talento para alguma outra coisa. Então, eles são bastante minuciosos e tomam muito cuidado para não deixar provas. Provavelmente, esses fios de cabelo que ele deixou foi logo no início do DNA, porque o DNA só começou a fazer parte de investigações forenses, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, em 94. Então, ele não precisou tomar tanto cuidado naquela época, porque isso não era nem dito ao público. As outras não foram encontradas com fios de cabelo. Tanto que hoje ele aguarda julgamento, mas ele só vai ser sentenciado por 4, que foram as únicas onde se encontrou essa prova concreta, irrefutável, de que foi ele. Mas a polícia, o FBI, sabe que as 18 vítimas foram ele. É o mesmo padrão, sempre em datas em que a esposa e os filhos estavam viajando. Mas, infelizmente, a gente já está cansado de saber que às vezes a justiça é um pouco injusta. Eu vou ficar acompanhando, aguardando. Quando ele for julgado, eu volto a contar para vocês qual foi a sentença, porque isso está explodindo agora. Então, ninguém sabe nem a data em que vai ser o julgamento. Vamos ter fé de que essas 4 garotas que foram, né, as primeiras que ele privou, né, de viver, faça jus às outras que ou não foi provado ou não foram identificadas.
mesmo estando dentro do padrão dele. É uma grande pena, mas infelizmente a Mary não pôde ver, pelo menos não daqui da Terra, o desfecho dessa tragédia. A sua filha Sarah, a caçula, também nasceu com o mesmo problema intelectual da Shannon. E, assim como a irmã, tinha também bastante dificuldade, bastante resistência em tomar a medicação. E um dia, no meio de um surto, a Mary foi tentar segurar ela para conter, porque dependendo da força desse surto, as pessoas podem acabar até se machucando. Infelizmente, a Sarah estava perto de uma faca e acabou tirando a vida da mãe. Eu achei bastante estranho, para não falar qualquer outra palavra, mas ela foi sentenciada a 25 anos de prisão. Uma garota comprovadamente com problemas, que deveria ir para uma instituição que a ajudasse, não para prisão. A gente vê tanta pessoa ruim na rua e uma garota que era doente vai para cadeia. Bom, gente, esse é o caso de hoje, é a história de hoje. Eu achei desnecessário me prolongar, contar mais detalhes sobre o caso, porque esse caso é absurdamente conhecido. Porém, o desfecho é que nem todo mundo ainda sabia, como eu contei. O filme foi lançado em 2020 e o suspeito só começou a ser investigado em 2022 e a prisão foi feita ano passado. Nem houve ainda julgamento. Se vocês não conhecem a história e quiserem me ouvir contar, porque já existem vídeos, inclusive o filme é mais uma dramatização, não é? Ele é o que eu sempre falo aqui, gente, baseado em fatos reais, não extremamente fiel aos fatos reais. Mas se vocês quiserem que eu venha e conte essa história, claro que eu vou fazer isso com o maior prazer. Mas para isso eu preciso que bastante gente peça. E me conta, gente, aqui nos comentários, se vocês já conheciam, o que vocês acham desse lance dele ser julgado apenas por 4 vítimas, porque mesmo que sejam circunstanciais, todas as evidências são muito, mas muito ligadas a ele. E como há um padrão de todas as pessoas que desapareceram, é inegável a culpabilidade de um único fulano. Eu achei injusto. Como eu falo sempre para vocês, a gente tem a mania de falar, né? Ah, aqui no Brasil não existe justiça, não é só aqui. Para vocês verem, ó, mais um caso que não vai ser julgado como deveria. Então, conta aqui para mim se vocês pensam como eu ou se vocês acham que a justiça está fazendo certo. Muitíssimo obrigada de novo por ficarem aqui comigo. Beijos e até o próximo vídeo.